Olá! Hoje vamos falar sobre o perdão. Eu trouxe o dicionário, esse da filosofia espírita, e diz que deve-se perdoar não por fórmulas verbais e de conveniência ou moda, mas com ensejo sincero de renovação de valores diante da ofensa. Perdoar não é só esquecer as ofensas, mas também recuperar o ofensor, ajudando-o a livrar-se de sua ignorância e de suas próprias mágoas e desenganos que o levam a ofender. Muitas pessoas procuram o perdão, muitas vezes na tentativa de ter alguma recompensa. E o perdão não pode ser apenas uma troca. Peço perdão e recebo a recompensa de volta. O perdão também não é o esquecimento do que aconteceu, mas a tentativa de compreender sobre esse acontecimento. Quando nós falamos disso, eu me lembro de uma parábola de Jesus Cristo, a parábola do filho pródigo. Lá nós vamos encontrar um filho jovem, ainda bastante imaturo, à procura de satisfação, de prazer, levando o seu pai a desfazer parte do seu patrimônio, e ele vai para longe, para fora do país, e por um tempo ele vive lá, usando todos os seus recursos, feliz em festas, até que tudo termina, que tudo acaba. Ele, por não ter mais outra saída, pede para voltar para a casa do pai. O pai vai recebê-lo com muito amor, com perdão totalmente realizado, com seu coração leve e aberto para esse novo filho, que muito provavelmente pela experiência será uma nova pessoa. Essa situação mostra a leveza do perdão no coração do pai. Porém, esse filho tem um irmão. E esse irmão, ao contrário do pai, tenta, de alguma maneira, fazer com que esse irmão coloque as explicações do fato de ter feito aquilo. Imponha condições para perdoar. Não tem a leveza do coração, a mesma que o pai tem. Nessa situação nós vamos encontrar as palavras de Jesus fazendo muito sentido para nós. Quando ele nos ensina a orar e pede para que nós, quando oremos, peçamos perdão de nossas ofensas, de nossas dívidas, para que nós sejamos perdoados de nossas ofensas, de nossos devedores, ele nos ensina que há sempre um equilíbrio muito grande entre nós e o resto do mundo. Assim como todas as pessoas, nós também erramos. E se nós queremos que os nossos erros sejam perdoados, nós também devemos perdoar os erros das pessoas com as quais convivemos. E depois vem Francisco de Assis, na sua época, reforçando os ensinamentos de Jesus Cristo, dizendo que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Fazendo com que nós venhamos também a entender que o perdão não é somente para o outro. Quantas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos? Quantas vezes fazemos alguma coisa e reconhecemos mais tarde que isso que fizemos não foi uma coisa certa, que podemos ter machucado alguém, ferido, fazendo com que essa pessoa tenha criado para nós um ressentimento muito grande. Então, o perdão, ele deve ser dado sempre com o coração, com a análise, o estudo daquela pessoa que errou. E quando procurado por alguém que cometeu algum erro, o perdão dado também deve ser também pensado, analisado, para não ser somente um perdão superficial. Podemos, inclusive, perdoar as pessoas que já morreram. Nós temos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma frase que diz bastante sobre isso. Diz que na prática do perdão, assim como na prática do bem, geralmente, além do efeito moral, também há o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor.
Então, perdoar também aqueles que já foram traz paz para aqueles espíritos que já não estão entre nós, fazendo com que eles sintam-se mais tranquilos e serenos aonde estão para recomeçarem. Como o perdão deve vir do coração, nós também sabemos que, quando é dado muitas vezes, pode trazer um certo incômodo. Por isso Pedro questionou Jesus quantas vezes deveríamos perdoar. Ao que Jesus respondeu que deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Que naquela época, onde a matemática era ainda bem menor em conhecimento, né, como comparando a hoje, nós vamos encontrar muitas vezes. Mas será que seria infinito o número de perdões? Se temos muitas vidas e se erramos nessas vidas muitas vezes, muito provavelmente nós teremos que pedir perdão muitas vezes e devemos ser perdoados muitas vezes, assim como perdoar. Tem uma frase muito bonita do Oscar Wilde que diz que o coração de uma mãe é comparado a um abismo profundo e lá no fundo existe o perdão. O perdão que traz paz, que traz serenidade, que representa o amor dessa mãe. E aproveitando a paz, a psicologia também diz que perdoar vale muito mais que uma terapia. Vale muito mais que muitas consultas onde a gente vai conversar, tentar entender. Procurar um amigo, procurar uma pessoa que nos entenda para nos aconselhar a entender melhor a nós mesmos, traz muito mais resultados muitas vezes. Porque perdoar é essencial para a paz do coração. Por isso Jesus diz e nos ensinou que todos nós devemos sacrificar alguma coisa e o sacrifício mais importante a Deus é o próprio ressentimento. Que antes de nos apresentarmos diante dele, devemos perdoar. É preciso que perdoemos porque se cometemos alguma injustiça contra nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.